Um cachorro de 5 anos morreu durante o transporte aéreo da GoLog, a empresa da companhia Gol, depois de um erro no destino. O Golden Retriever, chamado de Joca, ele deveria ir para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, para Sinop, no Mato Grosso, onde o tutor já o aguardava. Mas ele acabou sendo levado para Fortaleza, a capital do Ceará. E depois disso, quando o erro foi constatado, voltou para Guarulhos. O tutor do Joca, que é o João Fantasini, foi avisado que precisaria voltar para São Paulo porque um erro foi realizado e o animal tinha ido para Fortaleza. E quando chegou, então, mais uma vez no aeroporto de Guarulhos, o João afirmou que encontrou o cachorro morto dentro do canil da empresa, nessa caixa que você está vendo. De acordo com o atestado de óbito, o Joca morreu por uma parada cardiorrespiratória, mas os motivos ainda não foram esclarecidos. Por meio de uma nota, a Gol afirmou que foi surpreendida com o falecimento do Joca e que a companhia permanece oferecendo todo o suporte necessário ao tutor. A empresa disse também que a apuração dos detalhes desse ocorrido está sendo conduzida com prioridade total. A empresa anunciou que suspendeu por 30 dias a venda do serviço GoLog Animais e também o produto Dog Cat, espaço para essas viagens então realizadas no porão da aeronave. Aqueles que contrataram esse transporte do pet entre 24 de abril e 23 de maio poderão receber a restituição desse valor. A Gol finalizou dizendo que se solidariza com o sofrimento do tutor e que lamenta a perda desse animal. Para a gente entender um caso como esse, que é difícil, a gente não consegue se colocar no lugar porque só o dono do Joca sabe exatamente o tamanho dessa perda. A gente consegue entender o quão esse processo é difícil e delicado. Eu vou conversar agora com a Maíra Pereira Vélez. Ela é advogada e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB São Paulo. Doutora, uma ótima noite, muito obrigado por nos receber. Que pena que é um caso tão triste como esse. É uma pena, Rafael. Boa noite a todos. Um prazer falar com vocês, mas infelizmente não é o primeiro caso que acontece no transporte aéreo do Brasil. Exato. Doutora, eu quero começar a conduzir uma linha aqui de raciocínio para a gente mostrar para quem está em casa a responsabilidade da companhia nesse momento. Quando a gente olha para esse transporte, tanto do cachorro ou então do gato, qual é o tamanho da responsabilidade da empresa que se coloca, cobra por esse serviço e que não consegue garantir que ele seja feito com uma eficácia que nós podemos considerá-la significativa? Como a senhora falou muito bem, esse não é o primeiro caso. Pois é, Rafael, a empresa responde como prestadora de serviço ao consumidor por todo e qualquer dano causado por uma falha nessa prestação de serviços. A falha fica evidente a partir do momento que você verifica que o animal foi enviado para um outro destino, completamente divergente do inicial. Trata-se de uma carga especial, um animal vivo, já comprovadamente senciente, então nós sabemos que esse animal sofre, que ele fica ansioso, que ele pode ter uma série de problemas. Então, nesse sentido, a responsabilidade é objetiva, independente da comprovação de culpa, e a GoLog vai ter que responder por essa falha terrível, pela morte do animal e por todos os danos causados, tanto na esfera material como na esfera moral, para os tutores aí do Joca. Quando nós temos um processo como esse, onde o animal precisa chegar num outro estado ou então numa outra cidade, tem um rito que precisa ser seguido por essa empresa, como um acompanhamento de um funcionário, verificar se esse animal sente sede, se ele permanece muito agitado. Isso é uma obrigação também da companhia? Esse rito, ele precisa ser seguido por lei? Pois é, na verdade, os ritos são extremamente defasados e mal debatidos com a sociedade. O que a gente tem de conhecimento através das comissões temáticas é que as companhias decidem de maneira absolutamente isolada o que elas querem fazer. Algumas usam parâmetros de outras companhias internacionais, outras não. Algumas aceitam transportar animais de qualquer peso e porte na cabine do avião, desde que haja um atestado de cão ou animal de apoio emocional. Isso é muito comum em muitas companhias aéreas do mundo. Nem todas as companhias brasileiras aceitam esse atestado, tá? E algumas pessoas realmente precisam desses animais na companhia do transporte aéreo, e outras simplesmente precisam deslocar esses animais de uma maneira segura, garantindo a saúde e a integridade do seu animal. Então, hoje em dia, o animal é um membro da família, não pode ser desconsiderado
julgado como tal, e qualquer crime contra um animal acaba atingindo a humanidade, a incolumidade pública. Então, sem dúvida, a gente tem que repensar essas rotas que estão sendo feitas e deve haver uma regulamentação mais uniforme por parte das companhias aéreas, o que hoje não existe no Brasil. Doutora, quando esse animal precisa ser transportado exatamente numa gaiola como essa que nós estamos vendo no caso do Joca, é necessário, porque o próprio tutor disse que ele tinha um atestado do veterinário dizendo que ele tinha um tempo de voo, onde a partir dali a situação ficaria mais delicada e a agitação poderia ser muito maior. Ou seja, o animal entraria num processo de sofrimento. Eu queria saber se há essa necessidade, isso é uma obrigação, e também o tamanho dessa falha, porque se o animal tinha um atestado e a companhia coloca ele em diferentes voos, sem fazer a leitura desse documento, ali é um erro muito grosseiro. É um erro grosseiro e nós temos acompanhado vários erros grosseiros das companhias aéreas no transporte de animais. Então, por mais que eles digam que estão se empenhando em fazer uma boa logística, um bom suporte, nós não temos acesso a esse suporte, nós não sabemos em que medida os funcionários são treinados para manejar animais, não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Nós não sabemos se a empresa tem médicos veterinários contratados para emergências, que seja de maneira remota para pelo menos dar uma assistência para os próprios funcionários, para ensiná-los a identificar situações de emergência, e certamente se convencionou que seja dado um atestado para voos internacionais. Geralmente a validade desses atestados de sanidade animal é de 10 dias, para voos nacionais já vi aceitarem de 30 dias, mas há empresas e companhias aéreas que pedem um período menor, enfim, a validade. E aí sim, o médico veterinário condicionou essa viagem a um máximo de 2h30. O tutor entendeu, verificou que era o trecho, aéreo possível de ser feito em 2h30 e enviou aos cuidados dessa companhia aérea. Então, sem dúvida, recai uma responsabilidade objetiva sobre eles, e é possível se pensar também na questão de crimes de maus tratos, uma vez que o crime de maus tratos a animais do artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, ele prevê a possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica. Então, se isso for muito bem manejado, é possível que a gente abra um precedente na história das companhias aéreas e possa ter a responsabilização penal aí dos sócios da GoLog. Então, é importante dizer que é um fato muito grave, a pena hoje é de reclusão de 2 a 5 anos, então eu acho aí que as companhias aéreas vão ter que começar a debater isso em audiências públicas com a sociedade, com a ANAC, e a chegar num melhor termo. O que a gente já sabe de antemão é que muitos animais conseguem viajar em segurança, principalmente animais dóceis, como Golden Retrievers, labradores e outros tantos, na cabine sem nenhum problema. A gente faz esse transporte também em outras companhias aéreas de gatos, de roedores, de coelhos, e isso, inclusive, se tornou uma ideia de algumas companhias que colocam animais para servir de suporte emocional para passageiros que têm medo de avião. Então, veja que hoje mudou totalmente a concepção do transporte, e o mínimo que se espera dessa empresa é que tenha uma responsabilidade objetiva, tanto na área civil, como também se responsabilize criminalmente pelas suas ações. O erro, para mim, é latente, e na questão dos maus tratos, aí precisa ficar culpado que houve realmente o dolo de maltratar esse animal de alguma maneira. É muito triste, é absurdo. Como a senhora falou, não é a primeira vez que esse caso acontece. A gente fica torcendo para que agora sejam responsabilizados pelo serviço que foi feito, nesse caso não feito, de uma maneira absurda. Doutora, muito obrigado por falar conosco e também esclarecer um pouco mais sobre os direitos que pode ser feito numa situação extrema como essa. Muito obrigado.